partir de agora a gente está gravando. Hoje nós vamos começar o capítulo 22, A Mulher e a Ressurreição. Estamos chegando no finalzinho do nosso livro, são 30 capítulos. Mais uma vez, um capítulo que permeia a crucificação do Cristo e traz para a gente reflexões maravilhosas, mais uma vez com o nosso querido Cefas. Vamos lá ver o que Humberto de Campos traz para a gente. Antes de eu começar a ler, alguém, tirando a Elza, que a Elza tem certeza que sim, alguém já leu esse capítulo do livro Boa Nova? Não, né? A Elza sei que já leu, que a gente já fez esse estudo junto. Eu me aqui para levantar o dedo. Ah, a Carlinha já leu, né? Já estudei na Casa Sentimento também. Comigo? Sim, na Casa Sentimento. Tá. Então tá. Então tá bom. Não, porque mais para frente eu vou fazer uma pergunta e aí... mas eu já reli 2 vezes, é muito bom. Já, né, Elza? É. Então, mais para frente eu vou fazer uma pergunta e aí eu quero saber das respostas, quem vai responder por intuição e quem vai responder porque conhece, né? Então, mas vamos lá. Vamos prosseguir. Bom, a mulher e a ressurreição. Esse início, né, passa ali, Humberto de Campos narra que Simão, conduzindo a barca, né, onde estava ele, Jesus, nas águas do Tiberíades, né, começaram a traçar um diálogo. O velho apóstolo, abandonando os remos, né, ele estava com tantos questionamentos tão fortes dentro dele que ele largou o remo e começou a conversar. Deixava transparecer nos traços fisionômicos emoções contraditórias da sua alma, enquanto Jesus o observava, adivinhando-lhe os pensamentos mais recônditos. Ou seja, né? Jesus penetrando ali na consciência, no subconsciente, em todos os conscientes do espírito, e sabendo exatamente o que aquele espírito sentia, pensava. E alguém caiu. O que aquele espírito sabia, pensava. E aí Jesus pergunta, né? O que você tem, Simão? Perguntou o mestre com um olhar penetrante e amigo. Simão, Pedro ainda tinha, né, muitas questões junto com ele. Surpreendido com a palavra do Senhor... peraí, que ficou bem em cima. Surpreendido com a palavra do Senhor, o velho Cefas deu a perceber por um gesto os seus receios e as suas apreensões, como se encontrasse dificuldade em esquecer totalmente a lei antiga para penetrar os umbrais da ideia nova no seu caminho largo de amor, de luz e de esperança. Então, o que Humberto de Campos coloca aqui para a gente, né? O que a gente já viu em outros capítulos. Apesar de Pedro, né, ter a sincera vontade de entender os ensinamentos que Jesus trazia, que o tempo inteiro ele falava que não derrogava a antiga lei, né? Ou seja, o Antigo Testamento, os textos que eles conheciam do Antigo Testamento, Jesus falava, não vim derrogar, mas dar cumprimento de uma forma mais esclarecida, né? Mas, mesmo assim, a gente viu que Pedro ainda era muito preso à letra da lei antiga, da forma como eles, durante anos e séculos, interpretaram, né? Mas, às vezes, muitas vezes, mais puxado para a letra do que para o espírito, né, da mensagem. A gente já viu isso aqui. Mas Pedro, ele tinha isso forte dentro dele, mas, ao mesmo tempo, isso incomodava ele. Ele não tentava sobrepor o que ele entendia ao que Jesus trazia. Não, ele tentava entender o que Jesus trazia, mas era difícil para ele, né? E daí vem o conflito. Porque, às vezes, quando a gente não quer entender, né, é até mais fácil, né? Não é mais inteligente, mas é mais fácil. Não quero entender. Eu já tive pessoas, amigas, né, que tiveram curiosidade de entender, de conhecer a doutrina espírita,
Só que aí bateu em questões que eram muito fortes, né? E dali não queriam passar. Falaram assim, não quero mais, não quero saber o que é, o que não é, não quero entender, quero apenas acreditar em que Jesus é Jesus e pronto. E dessa forma é mais fácil, né? Não é o mais correto. Mas Pedro não era assim. Pedro queria entender, só que tinha aquele conflito no coração dele. E ele começa a abrir seu coração para Jesus. Mestre, respondeu com timidez. A lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Conhecendo por antecipação o pensamento do pescador, Jesus já sabia o que ele pensava, né? E observando os seus escrúpulos em lhe atirar uma leve advertência, Jesus lhe respondeu com brandura. Quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma. É o homem que lhe destrói a vida. Colocação bem forte aqui, né? Dá para a gente debater isso aqui muito tempo. É o homem que lhe destrói a vida. A gente precisa levar essa colocação de Jesus para a época, né? O que a gente fala. O nosso olhar, né? De ocidentais, do ano de 2022, não é da nossa cultura, não é o mesmo olhar da época para essa colocação do Cristo. A gente já viu, né, também como que as mulheres eram tratadas, como que as mulheres eram entendidas naquela sociedade, né? Então, naquela época, isso não parecia tão forte como nos parece hoje, mas não deixa ainda de ter uma certa verdade, né? Vamos lá. Ó, a hora que vocês quiserem se colocar, hein? Podem se colocar, vocês sabem, né? Vamos lá. Entretanto, tornou o apóstolo respeitosamente Os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades, né? Então, qual é a colocação que Pedro está falando aqui? Você recebe, abraça, acolhe essas mulheres que, para nossa lei, deveriam ser apedrejadas, né? Deveriam ser punidas, deveriam ser jogadas para fora da sociedade. A Priscila falou que precisou sair. Jogadas para fora da sociedade, né? E isso incomodava Pedro, porque Pedro não conseguia compreender esse acolhimento de Jesus, porque a lei que ele tinha lá não permitia que fosse feito isso, né? Tem lá em Levítico uma parte que fala, né, sobre as punições, sobre as penas, né? Tem a parte que fala justamente do adultério. Curiosamente, lá não fala só sobre a mulher, não, lá fala sobre o homem também. Mas como a gente viu na passagem da mulher adúltera, só a mulher era trazida, né? O homem raras vezes. Então, apesar de estar na lei, ainda assim a mulher era sempre a causadora, era sempre aquela que precisava ser punida. Observando os nossos costumes, é que temo por vós, né? E Pedro falando para Jesus, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. E aí Jesus fala, nada temas por mim, porque eu venho de meu Pai, e não devo ter outra vontade, a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Não tenha temor por mim. Eu estou com Deus, né? Assim falou o mestre cheio de bondade, espraiando o olhar compassivo sobre as águas, levemente encrespada pelo beijo dos ventos, o crepúsculo continuou num misto de energia e doçura. Aí ele começa a explicar para Pedro, né? O que ele está falando. Fala, Pedro, presta atenção. A lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina
que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E aí? E nesse conflito de normas, né, como a gente diz no direito, qual a lei que sobressai? O meu ensino é o cumprimento da lei pelo amor mais sublime sobre a terra. Ou seja, toda vez que você vir aparente conflito entre a norma antiga e a norma atual, né? Aquela que demonstrar mais amor é essa que você tem que seguir. É essa que eu venho trazer. Porque de todos os meus ensinamentos, o mais importante é o amor. A Rita está entrando. Eita, eita. De todos os meus ensinamentos, o amor é a mensagem mais importante que eu venho trazer. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe poluiu as águas, né? Ou seja, você pode culpar a mulher quando ela foi vítima da sociedade, das circunstâncias, do homem, às vezes, né? Você pode culpar ela não tinha, às vezes, né, como agir de outra forma. De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outro, seja pela expressão de sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos, né? Ou seja, amar a um e a outro, o que ele está dizendo aqui? Amar a mulher que errou, né? E o homem que a fez errar. Amar os dois, né? Aliás, isso também é um ensinamento que Jesus vem trazendo o tempo inteiro. Muitas falas aqui no próprio Boa Nova a gente já viu. Combata o erro, não aquele que erra, né? Não o espírito que está em erro, mas o erro que ele está pela ignorância que ele ainda tem. Então, não é para combater o irmão a gente tem que amar, seja ele qual for, seja qual erro que ele cometeu. O irmão a gente tem que amar, a gente tem que amar o erro. O errado, não, combater, mostrar o certo, né? Teve um estudo aqui que a gente fez, que nós trouxemos várias circunstâncias complicadas, né? E como a gente agir naquela circunstância, sem combater o nosso irmão, mas combatendo o erro dele. Não sei se vocês se recordam, foi um estudo bem legal que a gente fez aqui. É difícil, às vezes, a gente compreender isso, né? Mas como que eu vou combater o erro dele e não vou combater ele? Né? É difícil, às vezes, a gente. É o que eu digo. Com a nossa capacidade pequena de amar ainda, a gente tem dificuldade ainda de entender isso. Porque a nossa capacidade de amar é pequena. Quando a nossa capacidade de amar for maior, a gente vai entender essa passagem aqui, os ensinamentos de Jesus, ó, rapidinho. Porque a gente precisa amar para entender, né? De acordo com a lei, devemos amar a uma e ao outro. Seja pela expressão da sua ignorância, ou seja, aquele que comete o erro ou a maldade, ou qualquer coisa que seja pela ignorância, seja pelos seus sofrimentos. Isso aqui é interessante. Seja pela de seus sofrimentos. Esse pequeno trechinho aqui traz um pensamento que a gente deveria ter também constantemente, que é o seguinte: aquele que comete um erro, ou aquele até que comete um crime, embora a nossa capacidade pequena de amar não consiga perceber, esse pecador ou esse criminoso também sofre. Porque todo aquele que vibra, né, que vibra no mal, ele ainda está distante da vibração de Deus. E essa distância, o espírito sente. Sente o tormento, sente a dor, ele sente, porque a natureza dele é estar com Deus. Então, quando ele se afasta... Gente, está todo mundo caindo. Quando ele se afasta, ele sente sim um tormento, né? Então, não pense que, por mais que pareça que o pecador, que o criminoso está 100% ali, ó, pleno, ele não está. Ele pode até achar que está, mas ele não está. Ele está em tormento. É um espírito em tormento. É nesse trechinho aqui que Jesus fala isso, ó, seja pela de seus sofrimentos. Aquele que percebe o mal e sofre pelo mal,
ou aquele que ainda não percebe, mas sofre sim pelo mal que comete? Amiga, Oi. só uma coisa, eu estava acompanhando pelo livro, aí agora eu voltei aqui pelo Zoom e eu estou vendo que o meu slide, para mim, só está aparecendo a capa. Eu já saí, entrei e continua aparecendo a capa. É só para mim ou a galera está conseguindo acompanhar? Para mim também está aparecendo a capa. Ah, tá. Jura, gente? Caramba, peraí. Eu só vi agora porque eu estava acompanhando pelo livro. Que doido. Eu Peraí. estava distraída também lendo o livro com você e não percebi. Não tem problema não, vamos ajeitar isso aí. Peraí. E agora? Agora apareceu. Parece. Ah, então agora apareceu. Então, peraí, deixa eu mostrar então as gravurinhas. Perco tanto tempo montando esse slide bonitinho. Vamos lá. Então, aqui vocês viram, né? Perco não, né? Voltou para a capa. Ah, então, agora foi, né? Foi. Então, Pedro ali, ó, atormentado na barca com Jesus, bota a mão no coração e fala: preciso falar. Aí Jesus pergunta para ele o que atormenta ele começa a falar. E aqui uma passagem da mulher adúltera, né, onde todos vão, depois que Jesus traz aquela fala dele, né, quem tiver sem pecados que atire a primeira pedra, e todos se vão embora e deixam ela, e a gente estava aqui, nesse trecho aqui. Eu não sei vocês, eu ia até perguntar isso para o próximo estudo, vou até depois ver se eu consigo fazer um formuláriozinho para o próximo, para terça-feira que vem, para vocês irem preenchendo, se a gravura faz diferença para vocês, se a montagem faz diferença, ou se vocês preferem só a leitura mesmo, tá? Mas não precisa responder agora, não. Ah, pô, já vou responder logo. Para mim faz diferença, eu adoro ver essas imagens. Eu também gosto muito, apesar de que às vezes é difícil encontrar, porque quando a passagem do Boa Nova bate com os textos do Evangelho, tem muita gravura, né? Mas quando é uma mensagem exclusiva do Humberto de Campos, aí não tem, aí fica difícil. Mas mesmo assim, eu gosto muito de quando tem gravura. Eu acho que fica mais. Mas eu acho que em Paulo Estevão você vai ter dificuldade. Paulo Estevão? Tá? Tem algumas coisas de Atos dos Apóstolos, né? Mas com certeza vai ter dificuldade. Bom, vamos lá, vamos prosseguir. Bom, o velho pescador recebia a exortação com brilho novo nos olhos, como se fora tocado nas fibras mais íntimas do seu espírito. Ou seja, né? Ele queria entender, ele queria compreender, só que tinha uma coisa ali muito forte ainda dentro dele que causava essa dificuldade, mas a verdade é que ele queria, assim, era coração simples e sincero. Lembra lá no início, quando Humberto de Campos fala dos discípulos, corações simples e sinceros. Mestre, retrucou altamente surpreendido. Vossa palavra é a da revelação divina. Quereis dizer, então, que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? E aí, aquela pergunta que eu falei que eu ia fazer. O que vocês acham que Jesus respondeu aqui para ele, para essa pergunta? A mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Quem quer falar? Pelo que eu estou lembrada, que a gente estudou, que o espírito não tem sexo, ele vem feminino ou masculino de acordo com as necessidades da evolução dele. Então, ele precisa evoluir a parte feminina dele, o sentimento, aí ele vem no feminino. Se ele, por exemplo, ele precisa desenvolver mais uma parte de responsabilidade, como eu vou dizer,
de agir, de ter impulso assim, mais dinâmico para o trabalho, para as ciências. Eu acho que é mais ou menos isso que eu lembro. Não tenho certeza também, não. Tem Tem isso muita coisa também. que eu não lembro. Fala, Carlinhos. Jesus afirma que não, são todos iguais. Você está lendo o É. livro para responder? Não estou, não. Eu me lembro dessa. Assim, olha, eu confesso para você que eu amo Boa Nova, mas do 21 em diante, da lição 21 em diante, são as minhas lições preferidas. Então, eu revisito, vira e mexe, eu revisito essas lições. Então, assim, é por isso que eu lembro. Jesus diz que não, são todos iguais. Muito bom. É isso também. É o que a Elza falou, é o que você falou. Lu, quer falar? Lu, abriu o microfone. Lu, tá tão bonita essa colocação sua aí com as flores, gente. Coisa linda isso. Para você ver, estou muito florida. Então, eu não estou com livro, não estou com cola, mas eu acho que é isso. Eu acho que nós somos todos iguais, independente da missão na Terra que cada um tem, não só os humanos, assim como até os animais, cada um tem uma missão, uma função. Então, acho que essa questão de grau de importância, né? Acho que talvez não caiba para ninguém, né? Nem para a mulher, nem para o homem, igual você estava falando. Que seja qual for o erro, né? Que a pessoa cometa aqui na Terra, todos merecem e têm a oportunidade de se melhorar, né? Porque errar todo mundo erra, mas as oportunidades têm que ser para todos e não julgar pelo erro, né? Pela situação. Que aí vai da situação, vai da época ou da sociedade que induzem as pessoas a fazerem alguma coisa. Então, acho que todos são importantes, né? Tanto o homem quanto a mulher, o ser humano. É isso. Muito bom, Lu. Você então completou o que a Carlinha falou, né? Que todos têm a sua importância. Mais alguém quer falar? Oi, Rita, boa noite. A Rita estava falando. Bom. Boa noite, gente. Boa noite, meu amor. É tudo isso. Para mim, tudo isso que vocês falaram, né? Vamos lá entender por quê. Jesus responde aqui, ó. Uma e outro são iguais perante Deus. Até porque é da lei, né? Que não há nenhum ser, não é só homem e mulher, não. Não há nenhum ser privilegiado na obra de nosso Pai, né? Todos têm a sua importância, todos têm o seu caminho evolutivo, todos sofrem as leis de forma igual, né? Não é só no reino nominal, né? Em todos os reinos, cada ser sofre da mesma forma o reflexo, a vibração das leis de Deus de uma forma igualitária, né? Então, todos são iguais perante Deus. Nisso aí, tá? Não há preferidos na criação. Exatamente, não há preferidos na criação. Esclareceu o Cristo amorosamente. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente. Opa! Não tem diferença aos olhos de Deus, mas cada um tem uma tarefa a cumprir. Olha aí o que a Elza trouxe para a gente. As tarefas são diferentes, mas se equilibram ou deveriam se equilibrar, né? Vamos entender isso direitinho. Completando-se perfeitamente para que haja, em todas as ocasiões, o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, ou seja, né?
não tem nenhum preferido, todos são iguais perante os olhos do nosso Pai, porém, cada um tem uma natureza de tarefas, né, diferentes, mas que se completam. E nessa diferença, a mulher recebeu uma tarefa muito importante. Ah, então está contraditório, Elaine, porque aí, então, se ela recebeu uma tarefa importante, é porque Deus privilegiou. Eu não acho assim. Eu não acho assim. Eu acho que como a gente vai ver, como a Elza falou, necessidade de aprimoramento do espírito, né? Se o espírito, naquele momento, está precisando se aprimorar naquilo ali, ele vai receber aquela tarefa. E a mulher, o espírito, na condição de mulher, recebeu essa tarefa, porque é uma tarefa sublime e é uma tarefa que vai ajudar esse espírito, enquanto na condição de mulher, né? Porque o espírito, ele reencarna ora como mulher, ora como homem, porque justamente precisa passar por todas essas experiências para chegar na sua plenitude, né? Então, ora ele vem como mulher, ora ele vem como homem, justamente para ter, a gente vai ver quais são essas diferenças, essas experiências diferentes, né? Para conseguir chegar na sua plenitude. E, enquanto mulher, né? Recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que seu companheiro na estrada do sentimento, está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso. Aqui tem mais um trechinho que eu trouxe, antes do slide que eu trouxe para a gente entender melhor, que Jesus ainda coloca mais algumas coisas. Ele fala assim, em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos, dos generais. Todos eles são filhos de grande heroína, que passam no silêncio, desconhecida de todos, muita vez dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Eu coloquei aqui uma gravura de uma mulher que eu gosto muito, que já me inspirou, me inspira muito. Vocês conhecem essa aqui que está na primeira gravura de cima? Sabem quem é? Não sei se a Elza vai se lembrar. No outro estudo já tinha essa gravura. O Ítalo está entrando. Alguém? O Ítalo talvez que se lembre. Vocês conhecem? Ítalo não, amiga. Sou eu entrando. Você é daquele... É da autora do Quarto do Despejo, é isso? Isso, Elza. Lembra o nome dela? Mas eu não lembro o nome dela, não. Essa. Não sei o que de Jesus. Isso. Essa é a Maria Carolina de Jesus. Isso mesmo, é. Gente, a história dessa mulher é fascinante. Ela vivia no lixão, em São Paulo. Ela está ali com os filhos dela. Tem um ali que não é filho dela, não, mas ela tinha 3 filhos. Se eu não me engano, aquele que está de calça comprida e camisa não é, mas os outros 3 são filhos dela. Ela vivia no lixão e ela catava livros. E ela tinha fascinação por escrever. E ela, toda vez que ela via no lixo um caderno ou uma caneta, ela não se desfazia, porque todo lixo ela vendia, né? Ela catava para vender. Mas o caderno e livro e caneta, o lápis, ela não conseguia se desfazer. Então, ela guardava tudo no barraquinho dela, né? E todo o tempo que ela tinha disponível, ela escrevia. Ela escrevia o diário dela, o dia dela, o que tinha acontecido naquele dia. Em determinado momento, um repórter foi lá no lixão porque ele queria fazer uma matéria, porque eles iam acabar com esse lixão, como de fato acabaram, né? Com essa área ali, para construir, se eu não me engano, a Marginal Tietê, se eu não me engano, um trecho da Marginal. Então, eles acabaram, e esse repórter foi lá para ver ali, né, aquelas pessoas que iam ser retiradas e tal.
E ele encontrou ela. Quando ele entrou no barraco dela, que ele viu aquilo, que ele começou a ler, primeiro ele achou estranho, né? Um monte de caderno. Aí ele começou a ler, ele ficou impressionado com aquilo. E foi através dele que veio, né? Aí foram escolhidos alguns diários dela e foi publicado. E esse livro que a Elza falou, Quarto do Despejo, é o diário dela. Precisa ter muito equilíbrio emocional para ler, porque é uma vivência assim que a gente às vezes não imagina. Várias vezes eu pegava para ler e não conseguia terminar. Eu chorava assim, horrores. Enfim, mas eu também não sou uma boa referência, né? Que sou meio chorona. Mas é maravilhoso, né? E aí ela conseguiu vender, saiu do lixão, né? Publicou outros livros. E foi maravilhosa a história dela. Então, é inspiradora demais a história dessa mulher. Então, eu sempre gosto de colocá-la aqui. E engraçado, que eu conheci lendo o livro. Ela estudou na escola Allan Kardec. Ela foi aluna de Eurípides. Você sabe disso, Carlinha e Elza? Não? Tá lá no livro. Não sabia, não. Pois é, eu tomei Não sabia disso, não. Eu tomei um susto quando eu vi, muito interessante. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas vamos continuar lá. Cara, que maneiro. No livro, vamos continuar. E ela fala bem dos espíritas, né, no livro, porque a referência da infância dela, né? Ela foi acolhida, né? Muito legal. Mas vamos lá. Mas também Deus, irmão, passa ignorado de todas as realizações do progresso humano, e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, né? Ou seja, as mulheres, por trás de cada grande nome de homem que realizaram coisas, seja na política, seja na ciência, sejam filósofos, sejam generais, sempre tem que ter uma mulher, né? Que deu a luz, que deu amor, que criou, que muitas vezes passou por necessidades para poder dar o caminho, né? Construir o caminho para esse homem que hoje tem um nome na história, mas a mulher que foi o grande instrumento dele não está na história, né? É isso que ele está falando. Mas Deus também não. E assim, Fala. E assim, só para fazer uma parte, o que acontece, né? Eu trabalhei muitos anos na Dona Meca, né? Você está falando dos grandes feitos, dos cientistas, né? Dos grandes homens. Mas eu trabalhei muitos anos na Dona Meca. E lá, por incrível que pareça, pelo menos 70% das mães são mães solteiras, porque no trato com a criança especial, os pais, na maioria das vezes, não dão conta e vão embora. E são as mães quem cuidam daquelas crianças. Né? Isso falando de uma situação corriqueira do dia a dia, né? Sem pensar nos grandes cientistas, ou nos grandes generais, ou nos grandes homens. Né? Mas aí você falando isso, imediatamente a minha mente foi lá na Dona Meca. Verdade, amigo. A mãe não abandona. Né? Eu já contei aqui a história das visitas no presídio, né? Que 98% é mãe, irmã, mulher. Não abandona. Raramente tem um pai, um irmão. A vara da infância que eu estou hoje, os menores infratores, os menores que são apreendidos cometendo atos infracionais, né? São crimes, mas não podem ser chamados de crimes, são atos infracionais análogos a crimes. Quando tem as audiências, as famílias são procuradas, né? E são notificadas que eles foram presos, né? 90% é mãe. Quando tem, né? Quando tem família presente, 90% é mãe. Raramente tem um pai. Essa semana me surpreendi, tinha um padrasto. O padrasto que se importava foi na audiência, falou um monte de coisa e tal. Raramente, né, isso. Enfim. Mostra também que pai não é só aquele que deu, né, o DNA. Pai e mãe também é aquele que cria, que cuida. Então, Jesus está falando aqui para ele. Deus também passa ignorado, né, em todas as realizações do progresso humano, e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, ou seja, o próprio homem que cria esse ruído, né, essa barreira de mostrar que Deus, na verdade, é o grande realizador de tudo, enquanto que o silêncio é de Deus, síntese de toda a verdade e de todo amor, né? Ou seja, tudo vem de Deus.
mas poucas vezes ele é exaltado. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. E a gente vai ver que o último capítulo do nosso livro não fala de nenhum discípulo homem, não fala de ninguém menos que Maria. Eu custei um pouquinho para entender o porquê. Eu acho que eu entendi, mas vamos deixar isso para o último capítulo. Bom, passado esse trechinho, no livro Nosso Lar, há um diálogo de André Luiz. Ih, meu Deus, esqueci o nome agora. Lembra aí, Carlinha e Elza? A mãe do... Eita, esqueci. Mãe do Lísias. Isso, a mãe do Lísias. Vocês lembram? Eu esqueci o nome dela. Ai, Dona Laura. isso, Laura. Dona Laura, obrigada. Um diálogo de André Luiz com a Dona Laura, onde a Dona Laura vem falar sobre a família e a condição da mulher na família, né? Vocês conseguem ler a primeira linha? Porque o meu está bem em cima e eu não estou com o livro aqui. Eu leio, vamos lá. A gravura da garrafa em cima. Vai, Elzinha, lê você. Então. Ainda está em cima, não dá para eu ler, não. Agora a Elaine quer Então, vamos lá, vou ler então. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo, onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Obrigada, Carlinha. Gente, vamos entender isso aqui, né? Porque fala de matemática, fala de vértice, fala de reta, e a gente já viu isso há muito tempo, né? Vamos lembrar e vamos entender o que ela está falando aqui, né? Ela já começa que, ó, precisa ter entendimento do que é isso aqui para poder entender o que ela está falando. Fez sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Ó, isso aqui é uma reta que vai para cima, tá? Isso aqui é uma reta que vai no sentido horizontal. Aqui, onde as retas se unem, é o ângulo reto. Aí ela diz, a reta vertical, a que sobe em direção ao céu, né, para cima, é o sentimento feminino. Presta atenção, que ela não fala que é a mulher, ela fala que é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realização no campo do progresso comum. No campo do progresso comum quer dizer na sociedade, né? Nas realizações da sociedade. O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram. Aqui é o vértice. Onde as duas linhas se encontram é o vértice. É ali, onde está o lar. Onde a mulher onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Entendimento indispensável, a gente pode traduzir como equilíbrio, né? É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Ou seja, né?
A união que está ali tem que ser uma união sublime, tem que ser uma união espiritual, né? É um encontro que já foi programado, né? Antes do encontro corporal. É a oportunidade. É o resgate. Não, é a oportunidade de entendimento, de crescimento. Pode ter resgate? Pode, né? Na maioria das vezes tem. Mas o fim, a finalidade é o entendimento. A finalidade é o amor. A finalidade é isso aqui, ó. Os dois fazerem parte do mesmo ponto de encontro como equilíbrio. Vamos entender um pouquinho melhor. Sentimentos femininos. Isso aqui foi o que a Elza falou lá quando eu fiz a pergunta. Sentimentos femininos voltados para Deus. Quais são? Sensibilidade, amorosidade, ternura, cuidado. Esses são os aspectos do sentimento feminino, né? E quando o espírito passa pela experiência feminina, ele está trabalhando esses sentimentos. Ele está adquirindo experiências relacionadas a esses sentimentos. E quando ele passa pela experiência masculina, sentimentos masculinos voltados para a razão, a construção e o cálculo, né? Os dois são necessários, né? O espírito precisa dessas duas experiências, como eu falei, para se tornar um espírito pleno. Mas, para isso, ele precisa passar por uma e por outra. E, na condição de mulher, foi o que Deus falou lá, o que Jesus falou para Pedro. Na condição de mulher, quando está passando pela experiência feminina, tem a sublime missão de ter, né, trabalhados e trazer para a gente a sensibilidade, a amorosidade, a ternura e o cuidado. Vou tirar aqui de cima. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Isso aqui ainda é fala lá da mãe do Lísias. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Foi o que eu falei. A finalidade é o equilíbrio, né? Mas isso é uma conquista sublime. Daí a gente vê tão inerente à condição de evolução que a gente se encontra, a maioria dos lares sem amor, sem respeito mútuo, né? Com desequilíbrio, com briga, às vezes até um querendo competir, marido querendo competir com mulher, né? Fazendo filho de barganha. É a nossa condição ainda. Mas, caminhando para a nossa evolução, né? Caminhando para entender o amor, caminhando para entender que marido e mulher, né? Marido e mulher, não. Caminhando para entender que os companheiros, né? Têm que caminhar juntos, se amando, se equilibrando, é que a gente vai conseguir construir essa família equilibrada, né? Eu tirei marido e mulher porque a família não é só marido e mulher, né? Tem família homem, mulher, e é tudo família. Erro falha aqui no início, amiga. Alguém buzinou. É tudo família. É tudo experiência de amor, né? É tudo experiência de amor. Vamos lá. Bom, para a gente entender só mais um pouquinho. Jung, né, traz nas suas abordagens sobre a psique humana, ele traz dois aspectos, né? E Joana de Ângeles, na sua obra psicológica, abraça perfeitamente as teorias de Jung. Ele traz o ânima e o ânimos, que são, e lê aí, Carlinha, são... A ânima e o ânimos são descritos na escola de psicologia analítica de Jung como parte de sua teoria do inconsciente coletivo. Jung descreveu o ânimos como lado masculino inconsciente de uma mulher e a ânima como lado feminino inconsciente de um homem. Obrigada. O que Jung fez aqui?
Jung conseguiu alcançar. Eu brinco que ele ouviu o galo cantar, mas não sabia onde, né? Porque ele conseguiu alcançar alguma coisa, né? Mas ele chamava isso de inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo para ele era a experiência que a pessoa tinha ao longo da vida vivendo na sociedade. Então, pegava ali de uma forma inconsciente as experiências da sociedade e levavam para o seu inconsciente. Só que a gente sabe, na nossa doutrina espírita, que o que ele chamava de inconsciente coletivo, na verdade, é a consciência do espírito. Toda a carga de experiência que o espírito traz através das suas sucessivas reencarnações. Joana de Ângeles faz esse link para a gente. Né? Ela fala assim, inconsciente coletivo, na verdade, é o registro do espírito sobre todas as experiências dele. E aí ele fala que o ânimos é o lado masculino inconsciente de uma mulher. Por quê? A gente viu lá as características da experiência feminina, né? Sentimento, sensibilidade, e as características do sentimento masculino, né? A razão, o cálculo. Agora eu pergunto para vocês: pode existir mulher com uma razão muito apurada e um homem com uma sensibilidade muito apurada? Com certeza, nós somos o somatório de tudo que a gente já foi. Então, assim, eu brinco aqui em casa que eu sou um menino, porque eu trago características da minha personalidade de quem já experienciou muitas vezes seguidas o sexo masculino. E assim acontece com todo mundo. Justamente, isso aí, amiguinha. Então, o que Jung traz aqui chama de inconsciente coletivo, né? E chama de ânimos como lado masculino inconsciente da mulher e ânima como lado feminino inconsciente do homem, é justamente isso que a Carlinha falou. As experiências que nós, como espíritos, passamos e trazemos dentro da gente. A gente viveu muitas vidas, né, anteriores como homem, e a gente hoje é um espírito numa experiência feminina, com uma razão, uma consciência de cálculo, de organização muito grande, né? Então, é justamente isso. E é assim que tem que ser. Ânima e ânimos, né? Sensibilidade, amorosidade e ternura. Razão, pensamento analítico. Vou puxar para cá. O espírito não possui definição de sexo. Ora estagia na experiência feminina, ora estagia na experiência masculina. E em cada uma delas absorve as características que lhe são próprias. Alguém quer fazer alguma colocação aqui, alguma pergunta? Pode perguntar. Pode perguntar que a Carla responde. Então, vamos prosseguir. Simão Pedro ouviu o mestre, tomado de profundo enlevo e santificado fervor admirativo. Tem razão, Senhor, murmurou entre humilde e satisfeito. Sim, Pedro, temos razão, que agora você pensa comigo, agora você tem razão junto comigo. Replicou Jesus com bondade. E será ainda para a mulher, que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Será que ele está falando de Maria aqui? O que vocês acham? O apóstolo do Tiberíades ouvir as derradeiras palavras do divino mestre tomado de surpresa e conservou-se, no entanto, em silêncio ante o sorriso doce do Messias. Vocês acham que eles estão falando de quem aqui, nessa frase que ele fala? E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo? Eu acho que são todas as mulheres. Ou se elas têm o sentimento de elevação, elas vão trazer para o lar, para os filhos, para as pessoas da família, essa busca de Deus através
do desenvolvimento da religiosidade dentro da família. Eu acredito nisso. São todas as mulheres com esse sentimento voltado, mais apurado para Deus. Bom, Elza, muito bom. Simão Pedro, fatigado ao labor diário, preparou-se para descansar com sua alma clareada pelas novas revelações da palavra do Senhor, as quais, cheias de luz e esperança divina, dissipavam as obscuridades da lei de Moisés, né? A vontade verdadeira de compreender, né? E aí, só consigo ler ali, eram passados sobre os dolorosos dramas do Calvário, em cuja cruz de inominável martírio se sacrificara o Mestre pelo bem de todos os homens. Penosa situação de dúvida. Esse trecho aqui é importante para a gente entender o fechamento do capítulo, viu? Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos, né? A gente viu que depois que Jesus foi crucificado, foi preso e crucificado, os discípulos ficaram completamente perdidos, sem compreender o porquê daquilo, né? Com medo, inseguros, né? Esse foi o sentimento que tomou a maioria. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Bicorporeidade, Carlinha, tá entrando de novo. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus, o poderoso Filho de Deus, que consolar os tristes, ressuscitar os mortos, sarar enfermos de doença incuráveis? Por que não conjurar a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Humberto de Campos está trazendo aqui todos os questionamentos que povoaram a cabeça da maioria dos discípulos e que trouxe para eles uma situação vulnerável, frágil, né? Por que se humilhar assim, sangrando de dor nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então, o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre dois ladrões? Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada a plano inferior. Olvidada a sua exemplificação e a grandeza dos seus ensinamentos, né? Ou seja, se prenderam a essas questões e esqueceram de trazer à razão todos os seus ensinamentos, né? Todas as suas exemplificações para auxiliar ali a entender. Não, esqueceram de tudo. Só questionaram ali as coisas, né, mais humanas, né? O barco da fé não sossobrara inteiramente, né? O barco da fé não afundou. O barco da fé não afundou inteiramente. Por quê? Porque ali estavam as lágrimas do coração materno, trespassado de amarguras. Maria não abandonou seu filho. Maria, na sua fé, né, conhecendo o seu filho, não o abandonou. O Messias redivivo, porém, observava a incompreensão de seus discípulos como pastor que contempla o rebanho desarvorado. Desejava fazer ouvida a sua palavra divina dentro dos corações atormentados. Mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas. Só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer o abismo das sombras. Vocês acham que ele está falando de alguém aqui especificamente? Ele está falando.
Foi então, quando na manhã do terceiro dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Vamos voltar. Desejava fazer ouvida a sua palavra divina dentro dos corações, mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos da sombra entre a terra e o céu. Para mim, ele está falando aqui de Maria de Magdala. Porque os apóstolos, não, eles, com a negação deles, eles não deixavam um canal intuitivo, né? De percepção nisso. E ela, com a fé, ela captava isso tudo, né? Sentia, né, Elza? Ela percebia, né? O sentimento que ela tinha também de estar no sexo feminino também, né? Isso tudo ajudou a fé, ela está livre daquelas paixões, né? Isso tudo aguça mais a sensibilidade. Justamente, muito bom, Elza. Foi então quando, na manhã do terceiro dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria ainda mais uma vez aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Queria uma vez mais contemplar o mestre dourado, para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. Olha aqui a fé, né, dela. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara, e, sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor. Com amor, gente. Eu falei do amor no início. É o amor, não tem outro caminho para o entendimento. É o amor. Só o amor pode realizar os milagres supremos. Estupefata por não encontrar o corpo, já se retirava, entristecida, para dar ciência do que verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria. Olha, eu tenho para mim que Humberto de Campos também tem uma preferência por Maria de Magdala, porque é a única passagem no Boa Nova que ele repete. É a única que ele conta 2 vezes a mesma passagem, sobre ângulos diferentes, mas a mesma passagem sobre Maria Madalena. Elaine, já são 24, hein? 20 horas e 4 minutos. Tá, vamos 20 terminar. horas e 4 minutos. Vamos terminar. É que faltam só 2 para a gente terminar. Tá? Bom, então, a gente já conhece isso aqui, né? Ela se supôs admoestada, ela pensou que não entendeu que era Jesus falando com ela, mas quando ela se voltou, né, e viu a voz dele, sentiu a sua vibração e quis abraçar ele, né? Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou, esclarecendo: não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Eu não sei, até hoje, o que Jesus quis dizer com isso. Há muitas especulações, há muitas explicações diferentes, mas a gente ainda não tem capacidade de entender perfeitamente o que isso quer dizer. Fala, Elaine, eu ouvindo, naquela época que a gente estudava pela Sentimento, eu ouvindo o estudo com a Conceição lá de Manaus, uma aluna dela, quando a Conceição disse que não sabia por quê, uma aluna dela lembrou que tinha lido no livro Coração e Vida, na lição Amor e Perdão, de Maria Dolores, pela psicografia de Chico. E ela fala, e nesse poema, ela... O resgate de Judas no umbral? Sim. Então, foi isso. Humildemente, me causa estranheza essa interpretação. Essa interpretação fala que Jesus teria alterado seu campo vibracional por conta da vibração, da energia, né, que o umbral tem, né? E ele foi lá resgatar Judas, então se ela tocasse nele. Humildemente, a mim me causa estranheza que um espírito da classe de Jesus
fosse de alguma forma alterado, seja na sua construção fluídica, seja no que for, né? Pela vibração de umbral. A mim me causa estranheza. Mas tem muitas interpretações, essa é uma, né? É muitas, mas até hoje não teve nenhuma, eu já conversei. Ele não fala de umbral, não, ele fala... Eu não estou lembrada agora, mas eu acho que fala de zonas abismais. Como se fosse... É uma região umbralina, né? Porque se você pensar que... regiões abismais são... Pode falar, Carla. Não, desculpa, amiga, que como eu estou na rua, eu achei que você tinha acabado de falar. Eu estou falando o seguinte, se você pensar que Judas cometeu suicídio, né, ele estava numa região muito ruim. Muito ruim, mas qualquer que seja, por pior que seja, eu não consigo imaginar, nem no nosso planeta, nem em qualquer outro local, uma região que altere qualquer equilíbrio fluídico, energético de Jesus. Não, nem eu também Mas não consigo. Eu acho que ela estava falando em referência a ela como espírito encarnado. Mas entendeu? vindo de Jesus, mas vindo de Jesus. Jesus tocaria nela e dele passaria para ela, alteraria ela sentiria alguma coisa. Então, tá em Jesus. Eu acho que psicografia de Chico, um espírito da categoria de Maria Dolores, eu acho que não tem como duvidar, não. Tem a interpretação, né? Mesmo sendo espírito. Mas, bom, vamos lá. A mim, né? Como eu falei, humildemente, eu digo que eu acho que a gente ainda não tem condição plena, capacidade de entender isso aqui de uma forma perfeita. Humberto de Campos replicou aqui, porque essa fala está no Evangelho de João. Exatamente essa fala está no Evangelho de João. Mas ele não explica, né? Ele não fala. Enfim, eu prefiro falar que eu até agora não entendi essa colocação, mas isso aí é uma frase dentro de um capítulo que traz muitas reflexões, né? E a gente não pode se prender unicamente a isso. Não, assim, que essa frase aí tem importância? Tem, né? Tanto é que está lá em João. Mas, assim, eu concordo com você, Elaine, que eu não consigo conceber isso também. Mas, assim, isso é interpretação nossa. Tem aquela história de que a gente ainda não tem condição de saber tudo. Talvez Sim. essa aí seja coisa que a gente ainda não tenha condição de saber. Sim, a gente precisa ter a humildade de entender que a gente está longe de conhecer ainda tudo. Muito longe. O estudo que a gente faz aqui é um estudo simples, né? Mas hoje a gente não tem capacidade de entender plenamente, a gente precisa ter essa humildade. A gente vai ter à medida que a gente vai aprender a amar, né? Conforme a gente vai amando mais, a gente vai entendendo, mas o nosso olhar ainda é muito pequeno. Daqui a 10 encarnações, quando a gente lê de novo isso, a gente vai entender bem melhor, né? É a mesma coisa que a gente lê um livro nessa mesma vida, depois tem outros estudos, outras experiências, pega o livro para ler, a gente já vai ter outro entendimento. E assim, para sempre, né? Então, assim, para mim, né, humildemente, eu digo que não vi nenhuma ainda explicação que, no conhecimento raso, pequeno que eu tenho hoje, conseguisse me esclarecer. Às vezes o erro está em mim, né? No meu conhecimento. Mas vamos lá, a gente se esforça. A mensagem de Jesus ressuscitado, né? Chegou até os discípulos e levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo e outros ouvidos lhe escutaram a voz, dulçorosa e persuasiva como nos dias gloriosos de Jerusalém de Cafarnaum. Desde essa hora... Oi? Elaine, dá licença, você pulou o trecho que fala da realidade da ressurreição na página 147, lá no finalzinho. Que o cristianismo se solidificou, né? Se consolidou
pela realidade da ressurreição. O parágrafo Aqui, ó, está falando instintivamente, isso. aqui, né? Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do mestre num transbordamento de lágrimas, de inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. Muito importante, Elza, esse trecho aqui. Porque o que ele está falando? Foi através de uma mulher, né, que a promessa de Jesus que se cumpria, porque foi através da ressurreição, da comprovação da ressurreição, que deu essência, né, firmeza àqueles corações, né, da ressurreição e de todo o cumprimento das promessas do Cristo, porque até então eles estavam perdidos. E essa mensagem veio através de uma mulher. E aí a gente teve o estudo de Maria Madalena, né? E teve no Encontro no Recanto a Elaine, minha xará, e aí eu perguntei para ela, né, por que Maria de Magdala, né, que Jesus escolheu? E aí a gente tem várias, né, interpretações e todas elas estão certíssimas, né? Mas uma que se encaixa perfeitamente nesse capítulo é justamente esse, que Jesus queria reafirmar a importância da mulher, né? Jesus queria reafirmar a importância do verdadeiro amor, do sublime amor, né, que tinha aquela mulher e da mulher. Foi, Elza? Foi. Foi, né? O quê? Foi, falei. Era esse trecho. Ah, tá. Isso que era importante. Muito importante, muito importante. E é por isso que todos os historiadores das origens do cristianismo param a pena, né? Não conseguem prosseguir os seus escritos, os seus estudos, as suas teorias, assombrado ante a fé profunda dos primeiros discípulos que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova. E observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus, perguntam espantados, como Ernest Renan, é um escritor que escreveu várias obras ligadas a passagens evangélicas. Numa de suas obras, onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala, porque foi a mulher escolhida para dar a mensagem da ressurreição do Cristo. A mensagem que trouxe conforto, esperança, fortificou a fé e consolidou as mensagens do cristianismo trazidas por Jesus. Daí o título A Mulher e a Ressurreição. Uma mensagem tão importante vindo justamente de uma mulher que era pecadora. Foi o maior ensinamento que Pedro teve em relação às mulheres. Vocês acham? Eu acho. E aí, amores, alguém quer falar alguma coisa? 8h15, já está na nossa hora, mas quem quiser pode colocar. Vocês acham também que Humberto de Campos tem uma preferência por Maria de Magdala? Ele acha que essa passagem é muito, muito, muito importante? Muitos ensinamentos numa passagem só, né? Maravilhoso. Queridos, Patrícia, seja bem-vinda, Patrícia, ao nosso grupinho. Vi que você entrou ali na hora. Seja bem-vinda, viu? Não sei se ela conseguiu conectar o microfone. Meus amores, mais uma vez, muito obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, estudando, pensando, refletindo, crescendo também nos nossos conhecimentos juntos. E vamos encerrar, então, com a nossa prece. Quem quer fazer a nossa prece de encerramento? Faz, Elza, para a gente hoje? Faz. Então, vamos. Querido Mestre Jesus,
Obrigada, Senhor, pelo esse estudo maravilhoso que nos faz refletirmos, Senhor, diante da necessidade da elevação dos nossos sentimentos, tanto na condição de mulheres quanto na condição de homens. Porque só o amor, Senhor, permanece, só o amor vivifica, só o amor engrandece. Então, que sigamos os exemplos de Maria de Magdala, Senhor, combatendo as nossas paixões, os nossos desvios, e nos elevando cada vez mais, Senhor, na conquistas de sentimentos enobrecidos. Então, fique conosco, abençoando a nossa família, abençoando o nosso planeta, envolvendo-nos, Senhor, nas suas vibrações de amor e luz. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Elza. Amores, muita luz. Beijo, fica com Deus. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Patrícia, volta semana que vem, hein? Helene, um abração aí. Fica com Deus, tá? Beijo, Francisco, Rosilene. Até semana que vem. Até sábado. Opa, até sábado. Beijo.